Olá, sejamos todos bem-vindos ao canal no YouTube do nosso lar Francisco de Assis. Esse momento é maravilhoso, esse momento ele é único, porque ele é um convite para que nós sentemos na mesa e ceiemos com nada mais nada menos com o paladino do amor e do perdão, que é o nosso mestre Jesus Cristo, né? E o que é servido nessa mesa como banquete cujos valores bromatológicos excedem a capacidade de fortalecimento do corpo físico e são capazes, na verdade, de fortalecer a alma, o espírito e de despertar a consciência, né? E o que nos é oferecido hoje nesse banquete está lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3. Capítulo 11, cujo tema principal é Ama o teu próximo como a ti mesmo, e o subtítulo do item 3, o mandamento maior. O mandamento maior. Antes de mais nada, eu te convido para a gente refletir sobre o tema principal deste capítulo. Amar, verbo nominal no infinitivo, primeira conjugação terminada em AR, né? Ao teu próximo, ou ama o teu próximo, e oi não é qualquer um, mas é o teu próximo, e esse teu próximo ele não é só aquele que confabula para contigo da coligação dos laços consanguíneos, mas também todo aquele que coexiste e coabita o planeta Terra contigo, que está na caminhada, cada qual a seu nível, na senda, na escala da evolução. Como a ti mesmo já nos leva a outro pensamento também profundo, tanto quanto, que é: nós nos amamos? E o que temos feito em demonstração de um amor no sentido verdadeiro para conosco? Será que é cultivar somente tudo aquilo que corresponde aos desfrutes efêmeros da matéria? Ou temos cultivado os valores morais, o despertar da consciência, as emoções de estirpe elevada, as conectividades espirituais por pensamentos positivos, leves e deletérios, uma vida mais ditosa de forma interior, inteligência emocional? Será que temos cultivado isso? E é esse justamente esse amor que nós temos, que deveríamos ter, que devemos demonstrar para o outro, doar para o outro. Tem uma palestra de Haroldo Dutra em que ele usa o exemplo da circunstância dentro de uma aeronave, em momento de emergência, que as máscaras descem e que lá você é orientado a colocar primeiramente a máscara em si e depois no outro. Certamente, se nós não fazemos uma semeadura policarpa fecunda, né, florífera em nós, de valores reais, o que é que teríamos para oferecer? Se realmente nós não conseguimos dar o devido amor, e aí eu não falo o exacerbo deste, seja no narcisismo exacerbado e o egoísmo, se nós conseguimos nos amar da melhor maneira, ao reconhecermos em nós a bênção, a graça, a misericórdia de Deus, difícil se torna amarmos o nosso próximo. E esta passagem em específico, ela nos convida a uma reflexão sobre esse tipo de amor que cultivamos por nós e que nos torna capaz de dividir para com o outro. No entanto, indo para o subtítulo do item 3, que é mandamento maior, ou dentre todos o maior mandamento, em que Jesus tivera sido perscrutado pelos fariseus e saduceus qual era o maior mandamento, e ele deixou bem claro que é amar a Deus sobre todas as coisas e outro semelhante a esse, ao próximo como a ti mesmo, e conjecturo eu que deve ter deixado os fariseus e saduceus pensando até hoje, né, sobre esse amor ao próximo como a nós mesmos. Mas Jesus, lançando mão de um recurso também poderoso, a parábola, registrado no livro do evangelista Mateus, lá no capítulo 18, 23 a 35, ele nos narra uma história para ilustrar essa circunstância, essa situação
de amar ao outro como a nós mesmos da seguinte maneira, ou pelo menos do momento oportuno de demonstrarmos esse amor, quando reconhecemos o amor de Deus, reconhecemos o amor de Deus em nós. Ele narra que o reino dos céus é como um rei que sai a cobrar dos seus servos o que lhe devem. Encontrando um dos seus servos, ele lhe cobra o seu débito e esse servo lhe diz prontamente que não tem como lhe pagar. O rei então lhe propõe que ele lhe dê sua mulher, seus filhos ou algo mais, e esse servo se ajoelha e em penitência diz: eu não tenho como lhe dar isso. E esse rei, que é o reino dos céus, que é como este rei, diz: então tá bom, siga. O texto fala que ele resumiu-lhe os débitos e este seguiu. Este que devia, cujo rei perdoou, ou pelo menos resumiu-lhe os débitos, encontra alguém que lhe devia a doravante. E este, por sua vez, incomplacentemente, sem compaixão, a sambar que esse indivíduo que lhe deve pelo pescoço, lhe coloca na parede e lhe cobra o que lhe deve incomplacentemente, sem compaixão. Os outros servos que assistem àquela cena correm para o rei e diz: Senhor, aquele que perdoastes as dívidas está ali cobrando ao trem complacentemente e sem compaixão tudo o que ele lhe deve. O rei manda lhe buscar, lhe entrega ao juiz e este lhe encerra na prisão. E ele então é obrigado a pagar o que deve. Bom, o Evangelho nos leva a uma reflexão com essa parábola. E é como eu lhe digo, é um banquete cujos valores bromatológicos excedem a nutrição do corpo, fortalece a alma, o espírito e leva ao despertar da consciência. Ora, sabemos que todos no orbe terrestre temos débitos, temos dificuldades, temos paixões humanas, temos muitas questões a serem superadas, compreendidas, entendidas, trabalhadas, aprimoradas, aperfeiçoadas. Sendo assim, somos, em essência, e diante de tudo o que nós podemos visualizar e vislumbrar nesse orbe, detentores da misericórdia divina. O dom da vida, essa farda abençoada na escola da existência, diante da pedagogia da dor, nada mais é do que a graça, do que amor e a misericórdia de Deus. Nos dando chance e oportunidade de refazimento, assim como o rei outorgou para aquele. Mas muitas vezes, o que nos é ainda peculiar, agimos de maneira incomplacente para com o outro, para com o nosso próximo, exigindo-lhe a paga do que julgamos débito para conosco de maneira incomplacente e de maneira inalienável, deixando de reconhecer que nós somos a própria misericórdia, o outorgar do amor, do amar de um Pai maravilhoso. Somos frutos de um perdão e afortunados por oportunidades ímpares de refazimento ou de busca de recursos para ressarcirmos os débitos adquiridos. E muitas vezes nos deparamos com os que julgamos nos dever e agimos com incomplacência. Seja ele esse próximo, aquele que convive e vive conosco, seja ele aquele que vive distante, que não, e muitas vezes nem consideramos como próximo, quando na realidade é tão próximo tanto quanto os que vivem conosco. O Evangelho de Jesus, então, dessa maneira, nos convida a esta reflexão. Amar a nós mesmos no sentido de cultivar em nós o que puder ser de melhor, e ele se serve de referência, de código de ética, de conduta, para que a gente consiga, através da prece, através da mudança comportamental, principalmente da postura mental, do pensamento, da filosofia, a revisão de conceitos, filosofia de vida, buscando a melhoria, a reforma íntima, ter o que há de mais nobre e maravilhoso, no aproveitamento da oportunidade que nos foi dada, para dar para quem precisa, que é o nosso próximo, seja ele dentro de casa ou fora. Como é divino, como é maravilhoso o Evangelho de Jesus Cristo. E o convite, meus amados, é isso.
O mandamento maior e um semelhante, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, ao próximo como a nós mesmos. Por isso, buscar amar-se, e amar-se é cuidar-se. Amar-se é preservar-se. Amar-se é buscar recurso de construção e melhoria, de aperfeiçoamento e aprimoramento da nossa natureza, que reconhecemos-la como falha, como pequena ainda, sedenta de conhecimento, carente de amor e afeto, né? E, consequentemente, o nosso próximo também tem todas essas carências e deficiências, nos restando então a chance, ou seja, nos é dada então a chance de confabular com ele, de doar para ele, de dividir com ele essa consciência. E o Evangelho segundo o Espiritismo é um convite para isso, é uma chamada para isso, é um conselho para isso, para que a gente, ao olhar para si, ao amar-se como filhos de Deus, afortunados e oportunados pela sua misericórdia, possamos, ao passo que nos amamos e nos cuidamos, também dividir toda essa consciência para com o outro, para com o próximo. Esse é o nosso Evangelho de hoje. Paz e bem.